Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos, queridos, amados ouvintes da palavra do dia. A palavra de Deus está em 1 Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 12, que diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui, então, e a gente vai meditando, né? Deus abençoe a todos, que esse domingo seja repleto da paz do Senhor Jesus, que você venha ter comunhão com Deus, né? E a gente sabe que a igreja, que é o corpo, né, que representa o corpo de Cristo, está espalhada aí nos 4 cantos da terra, adorando a Deus, principalmente hoje, domingo, né? Muitos já foram para a casa de Deus, se consagrar, buscar o Senhor, né? Que maravilha. Ainda tem muitos dormindo, né? Descansando, aproveitando que hoje não precisou trabalhar, né? Mas cada um tem a sua vida, a sua lida, né? Sabemos também que muitos estão trabalhando. Os mercados estão abertos, né? As feiras, trabalhadores que têm aí a sua lida nos domingos também, né? Tem muita gente que trabalha no domingo. Que Deus venha dar força e graça e oportunidades para se santificar, para buscar a Deus, né, gente? Aproveitar bem os momentos que Deus nos dá para a gente poder estar mais perto de Deus, né? Faz muito bem para a gente buscar o Senhor, né? E ler a palavra, ouvir a palavra. E hoje nós estamos aqui diante dessa leitura maravilhosa. Nós começamos no verso 12, gente, mas tem 29 versículos. E é maravilhoso, né? O Senhor diz assim no verso 11: corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo,
Então o Senhor fala para a gente andar dignamente, estar diante de Deus agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A gente não lê que é para a gente regredir. A gente não lê para a gente desistir. A gente não lê que é para a gente invocar deuses. A gente não lê para a gente ser invejosos, para a gente ser raivosos, inimigos um do outro. A gente não lê isso. A gente lê isso? Não. Todas as vezes que a gente faz uma leitura, a gente não encontra essas coisas, esses conselhos para a gente ser arrogante, né? A gente não lê que a gente tem que deixar a congregação, que se não estiver muito bem na congregação para a gente deixar. A gente não lê nada disso, não é? A gente lê o contrário. A palavra de Deus, ao todo, ela sempre incentiva a nós as coisas boas, a nós guerrear, nós batalhar pela fé. O céu é tomada força, né? Então o Senhor fala assim, para a gente andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, né? A gente vê a imaturidade de muitas pessoas que desistem, gente, só por conta de prova, de luta, de palavras, né? Palavras sem fundamento. Mas o Senhor diz para nós frutificar em toda boa obra. É isso. O Senhor diz para nós andar deixa eu ver aqui, com dignidade. A gente tem que ser digno, a gente tem que fazer de tudo para ter essa dignidade, né? A dignidade, gente, é muito diferente de soberba, né? Nada a ver, né? E aqui também diz assim, ó, inteligência espiritual, olha só, sabedoria e inteligência espiritual, a gente tem que ser inteligente. Lá em Isaías 11, você vai encontrar os espíritos de Deus, o espírito de inteligência, o espírito de conhecimento. Nós temos que fazer bem para a nossa alma. Como que a gente pode fazer bem para a nossa alma, gente? Cuidando das 5 portas que pode nos conduzir ao reino de Deus ou pode nos conduzir ao inferno, através dessas 5 portas. Então a gente vê aí que nossos olhos podem nos condenar, nossos ouvidos, né? Nossa boca, nossas mãos, não é verdade? Nosso nariz, tudo isso, né? Pode nos condenar. Essas portas, gente, o inimigo pode entrar por elas. A quem estamos dando ouvidos? O que nossos olhos estão vendo? O que o nosso nariz está respirando? Você diz assim, mas respirar faz mal? Depende, você está cheirando o quê? Cheirando um pó? Uma cocaína? Uma droga? Isso também conduz ao inferno. E a boca? Meu Deus, nem se fala, né? A língua, né, pessoal? A língua ou a boca? A boca, a gente também pode comer coisas sacrificadas aos ídolos,
muitas coisas que pode fazer mal, né? Quantas pessoas colocam droga na sua boca, bebida na sua boca, né? Quantas pessoas se prostituem com a boca. Muita coisa horrível pode acontecer pelo tato, né? Pelo olfato, pelo paladar, pela visão, pela audição. Pode conduzir a pessoa ao inferno, né? A língua é um mal terrível que nós temos que dominá-la. E também, glória a Deus, né? E a gente vê aí, gente, que essas 5 portas, essas 5 janelas, dá vazão para o inimigo entrar. Então o Senhor diz para nós que a gente pode ser cheios de sabedoria e de inteligência espiritual. Na hora a gente tem que se ligar, né? Tem que se ligar. Isso aí vai fazer mal para mim, eu tiro. Esse filme aí não vai me edificar. Eu não vou assistir, não. Você está entendendo? É nós que tem que mandar. Nossos olhos só vê aquilo que a gente quer. Como que os nossos olhos vai ligar uma TV? Como que os nossos olhos vai ligar um celular? É nós, é nossas mãos. Você está entendendo? É nós que tem que dominar tudinho. Fechar essa janelaiada aí para o pecado, né? Glória a Deus. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O que a gente fez essa semana todinha? A gente fez alguma coisa de útil para nós mesmo? Né? Eu fiz um monte de coisa para os outros, para mim não fiz nada. Não, você fez para os outros, você está fazendo para você, é o fruto. Você está dando fruto. É bom isso, maravilhoso, né? Mas tem que ver o que a gente fez, nossa obra, se ela trouxe fruto bom. Se realmente o que você fez para o outro está de acordo com a vontade do Senhor e que não te prejudicou, porque se você fez algo de bom para os outros e depois você falou, eu não devia ter feito, eu me arrependo de ter feito, a pessoa não merece, então, filho, você realmente não tem fruto nenhum, né? A inteligência espiritual, para que a gente venha andar dignamente diante do Senhor, crescendo no conhecimento de Deus. Como que você vai crescer diante do Senhor? Se você ficar cobrando dos outros aquilo que é para você fazer, então você nunca vai crescer espiritualmente. Às vezes eu tenho vontade, se eu pudesse, se eu tivesse esse poder, eu gostaria que todo mundo buscasse a Deus, eu queria que todo mundo lesse a Bíblia, eu queria que todo mundo louvasse. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Espírito Santo, né? Mas não é assim, não é verdade? Então, o que a gente tem que fazer, gente? A gente vai fazendo a nossa parte, a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, a gente vai buscar esse conhecimento. Buscar conhecimento de Deus, a primeira coisa, né, a gente lê a palavra. A gente buscando a Deus na palavra, a palavra vai incentivar a gente a orar, a palavra vai incentivar a gente a louvar. E a palavra, ela traz assim um gozo interior de liberdade, de segurança, né? E a gente passa a conhecer esse Deus. Esse Deus, ele está oculto para muita gente, porque as pessoas não têm tempo, está entendendo? Não acha tempo. Marca no relógio quantas horas você passa com o celular na mão, e você não
não teve fruto nenhum. Marca o tempo, né? Então a gente tem que ser inteligente. A gente pode até estar com o celular na mão, mas a gente não vai ficar preso numa cadeira, preso no sofá com esse celular na mão. A gente pode fazer muitas e muitas coisas. O celular, ele pode ficar ligado o tempo todo. Você pode ouvir hinos, você pode ouvir testemunhos, mas não deixar de fazer o que você tem que fazer. Você pode ouvir a palavra, você pode ouvir orações, coisas edificantes. A gente tem que ser inteligente, está entendendo? Fazer bem para nós. A gente cheio de bênção para nós, né? Com certeza alguém mais vai ser abençoado, né? Olha só o conselho. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Isso são os frutos das pessoas que buscam conhecimento de Deus. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Você não pode ficar de fora dessa. De jeito nenhum. Ser participante com os santos na luz. Gente do céu, que maravilha. O Senhor, Ele fala para a gente procurar todas essas qualidades para a gente ser idôneos, tá entendendo? Idôneos para a gente não ser criança mais, a gente tem que crescer, né? Crescer que jeito, né? Buscando conhecimento de Deus, a gente vai estar corroborados. Olha, gente, corroborados em toda a fortaleza. Segundo o quê? Segundo a força da sua glória. Olha só o poder. Em toda a paciência. A gente tem que ter paciência para buscar Deus. A gente tem que ter paciência para conhecer a Deus. A gente tem que ter paciência para tudo. Tá? Para tudo. Para as coisas materiais. Se você fizer uma comida, se você não tiver paciência, essa comida vai sair horrorosa. Não é verdade? Se você se você vai costurar alguma coisa, se você não tiver paciência, gente do céu, mas vai estragar a peça, porque você vai ter que desmanchar milhões de vezes, né? Então, para as coisas de Deus, a gente tem que ter paciência também. Se você não tiver a paciência, você não consegue nem orar. Porque a pessoa dá uma oradinha e levanta correndo, entendeu? Tem que ter paciência em tudo, né? Então, uma coisa é um vínculo da outra, é uma corrente, né? Então, nós vemos aqui em toda paciência e longanimidade com gozo. Deus é longânimo. E a gente vê aí que ele faz as coisas, gente, você pode observar na natureza. Ele não põe o sol ali e vamos logo, o sol anda rápido. Vai, percorre esse céu aí. Já pensou se Deus fosse assim? Misericórdia, que seria da gente, né? Então ele põe o sol lá e ele comanda esse sol lentamente, gente. Você fica olhando para o sol, você não vê ele andar. Puxa vida, esse sol não anda. Eu fico aqui olhando, e não vejo ele andar, né? Mas só que tem uma coisa, o relógio está andando. Então aí depois você vê que ele chegou no meio do céu. Depois você vê que ele está lá embaixo, né? Nossa, que longanimidade, gente. Que paciência, que coisa mais rica, não é verdade? Então Deus é longânimo em tudo, pessoal, né? Ele faz as coisas com todo capricho, com todo amor, né? Então, o Senhor diz também para a gente fazer as coisas, para a gente ser longânimo com gozo, né? Com alegria. Gozo significa, gente, mais do que alegria, né? A gente tem que desfrutar das bênçãos do Senhor, né? Então, nós vemos aí as qualidades que Deus fala para a gente buscar, para a gente ter,
né? Quem é filho de Deus vai querer ser igual ao Senhor, né? Longânimo, abençoado, porque se a pessoa não for, dá tudo errado. Você pode ver que tem lugar que você vai, você insiste, você procura, você bate atrás, você não consegue, sabe por quê? É para você ficar quieto, calma, ei, põe as coisas no lugar, põe a mente no lugar, calma. Não adianta você ficar batendo atrás que não vai dar certo. Você tem que ter longanimidade, calma, organiza. Tem coisa que a gente quer que se resolva, você vai no lugar, aí a pessoa diz assim para você, você tem que voltar tal dia. Ai, meu Deus. Ai, eu não acredito, eu tenho que resolver a hora. Não, é tal dia, tal hora. Ah, mas é porque não adianta você bater boca. Você tem que ter paciência de esperar. Você tem que esperar até anos, sabia? É isso, né? Então tem que ter longanimidade. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança com os santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, né? O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Oh, meu Deus, graças a Deus, né, gente? A gente estava nas trevas, todos nós estávamos distante de Deus, né, irreconciliáveis, perdidos, mas o Senhor Jesus Cristo, né, veio para nos reconciliar com Deus. Nós não podemos perder essa oportunidade, né, pessoal? E porque, no verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, invisíveis e as visíveis, seja trono, seja dominação, seja principado, potestade, tudo foi criado para ele e por ele. Tá vendo? Então, se eu fui criada, foi por ele. Se Deus formou o homem, foi por ele. Oh, glória a Deus! O qual é a imagem do Deus invisível, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Tá vendo, pessoal? Que explicação linda! Tudo explicadinho para a gente entender que o Filho de Deus, gente, é a imagem de Deus. E ele fez nós a sua imagem, gente. Nós somos imagem de Deus. Não importa se a gente é homem, se a gente é mulher, você pode olhar. A gente tem a imagem de Deus, a gente tem a imagem um dos outros. Que incrível, né? Medita bem. Eu acho incrível quando eu estou assistindo TV, que passa aquela multidão de gente. E quando eles filmam ali São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades assim que mostra muita gente, o rosto de muita gente, eu fico observando. Quantas pessoas, gente do céu, e nenhum é igual ao outro. E são todos iguais. Todos iguais. E nenhum tem como é que eu posso dizer? A natureza do outro, o caráter do outro, a personalidade do outro, cada um é cada um. Gente do céu. Mas ao mesmo tempo é a imagem do outro. Dá para entender isso? Né? E nós somos a imagem do Senhor Jesus. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Gente, olha só, Ele está em tudo. Ele é responsável por tudo, gente. Tudo que existe é por Ele. Todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito, gente. Ele é o primogênito dentre os mortos, foi o primeiro que ressuscitou, para que ele em tudo ele tenha a preeminência. Por quê? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse.
porque ele havendo feito todas as coisas pelo seu sangue da cruz, por meio dele foi reconciliado todo mundo. Peraí. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então é isso. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não adianta colocar fulano, fulana entre mediador entre Deus e os homens, porque não existe. Foi pelo sangue dele que ele remiu a nós todos que aceitam, é claro. Não é todo mundo, é todos aqueles que aceitam. Vós também, no outro tempo a gente era estranhos, inimigos no entendimento, pelas nossas obras mais. Mas agora, contudo, vos reconciliou. Então, gente, não podemos perder essa oportunidade de reconciliar com Deus, né? Você sabe por que o Senhor Jesus Cristo, ele fez todas essas coisas? Porque assim, ele fez o homem, colocou no jardim e tal, fez a mulher, tal, colocou no jardim. Só que tem uma coisa, o Senhor, ele é muito justo. E ele não perguntou para Adão se Adão queria ou não ficar lá. Ele não perguntou para Eva se ela queria ou não continuar lá. E Deus fez todas essas coisas. E tem uma coisa, gente. Ele é muito justo. Você quer continuar comigo? Você quer morar comigo na minha casa, no meu paraíso? Se você quer, tudo bem, você pode entrar por essa porta é Jesus. Então o Senhor, ele não quer que ninguém seja forçado a morar no paraíso. Ele não quer que ninguém seja forçado. Então ele permitiu todas as coisas para que o homem venha servir a ele por amor, por vontade própria. Está entendendo? Porque um filho, ele ama o pai, mas às vezes ele não quer morar com o pai. Quer ter a vida dele sozinho, quer fazer o que ele quer aprontar. É lógico que depois quebra a cara, é claro que ele quer voltar, é claro. Mas o Senhor, gente, ele abriu essa porta de reconciliação. Porque a gente estava destituído, né, da glória do Senhor. Então agora, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez, pela sua morte na cruz, ele quer nos apresentar para Deus, o Senhor Jesus, santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Agora, se a gente permanecer fundados e firmes na fé, e a gente não se mover da esperança do Evangelho, que nós temos ouvido, a qual foi pregado para todo mundo, né, para toda criatura que está debaixo do céu, aí sim, né? Então a gente vê que tem essa regra para entrar no céu. A gente reconhecer o senhorio de Cristo, o sacrifício de Cristo, né? E então, gente, vamos fazer o seguinte, não vamos nos mover dessa fé, vamos continuar com Cristo, porque Ele deu essa oportunidade para a gente reconciliar com Ele, né? Vamos buscar o Senhor, né? Vamos buscar o Senhor, vamos ter essa ligação com Deus, vamos pegar parte que nós temos direito, não é verdade? Mas acontece que o fulano falou isso, porque o fulano falou que acha isso, então eu acho que o outro tem razão. Gente, nós temos que ter opinião própria. A gente tem que buscar Deus, fazer o nosso caminho, né? Como o Senhor disse aqui na palavra. A gente tem que estar corroborados de entendimento, de sabedoria. Nós não temos que andar segundo o conselho dos ímpios. A gente tem que andar segundo o conselho de Jesus, porque é o Senhor Jesus que é o cabeça, né? Nem o Pai se interfere, porque o Pai deu a ele toda a plenitude. O Pai o constituiu
Senhor e Cristo. Então, se nós somos inteligentes, nós temos que mais aceitar esse Jesus glorioso, esse Salvador que tem todo o principado, que tem toda a autoridade, em cima nos céus e embaixo na terra. Deus te abençoe, vai para a casa do Senhor. Hoje é domingo. Leva sua família aos pés de Cristo. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.